Boa, boa! Estamos começando mais uma vez o Fóssil em Foco, telejornal dedicado à paleontologia e às ciências da Terra. Eu sou o Jurandir, vulgo Jurássico, e hoje estamos aqui no episódio de hoje para falar a respeito de um dos períodos mais importantes para a geologia, o período Ediacárico. Período esse que foi fundamental e decisivo para o surgimento da vida multicelular no planeta. Então agora vamos compreender os principais eventos e as principais características desse período. Eu passo a palavra para minha parceira co-apresentadora, Camila Camado. Então agora, Camila, é com você. Muito obrigada, Jurandir. O Ediacariano ocorreu entre aproximadamente 635 e 541 milhões de anos atrás. Ele é o último período da era neoproterozoica, encerrando o pré-cambriano. Esse período marca o surgimento dos primeiros organismos multicelulares macroscópicos conhecidos. É o momento de transição entre a vida predominantemente microbiana e o surgimento de vidas mais complexas. O Ediacariano foi oficialmente reconhecido como período geológico em 2004, sendo o primeiro com base em evidências biológicas e não apenas em critérios estratigráficos. Muito obrigada, sou a Camila Camada e fique agora com o Telnossauro. Durante o Ediacárico, a maior parte da vida conhecida estava restrita aos oceanos. Essas condições ambientais que aconteciam durante esse período, elas passavam por mudanças significativas após o fim da glaciação global, que foi conhecida como Terra Bola de Neve. As calotas de gelo recuaram e, assim, os mares tornaram-se locais mais favoráveis ao desenvolvimento da vida, porque a oxigenação dos oceanos aumentou e, com isso, permitiu o crescimento de organismos mais complexos em meio a eles. O fundo do mar, por sua vez, estava coberto por tapetes microbianos e sedimentos finos, o que favoreceu a fossilização de organismos de corpo mole que surgiram durante esse período, e é justamente por isso que nós conseguimos ter eles fossilizados para olhar atualmente. A fauna ediacariana inclui os primeiros organismos multicelulares visíveis a olho nu. Esses seres, em sua maioria, não possuíam partes duras, como conchas e esqueletos, e apresentavam simetrias variadas. Entre os principais grupos, destacam-se os dixonídeos, que exibem uma simetria bilateral e estrutura segmentada, e os xangiomorfos, que possuíam formas ramificadas e simetria fractal. Embora ainda haja debate sobre a classificação desses seres, muitos estudiosos acreditam que eles representam uma linhagem extinta, paralela aos animais modernos, mas que contribuíram para a evolução da vida complexa. Eu sou a Tina Trilobita e fiquem agora com Rafael Rocha. Olá a todos e obrigado por me convidarem. O primeiro tópico que eu gostaria de abordar é sobre a filogenética dos grupos de Ediacaria, pois ainda hoje ocorrem discussões sobre relações entre os grupos passados e os viventes. Porém, o que se pode dizer com certa confiança é que alguns dos grupos do período Ediacarano poderiam ser ancestrais dos grupos viventes de Bilateria. Outro ponto que gostaria de comentar sobre o Ediacarano é que foi um período de muita paz por ainda não existirem macropredadores. Os únicos nichos alimentícios explorados eram os decompositores, os suspensívoros e filtradores, assim sendo um período pacífico. Porém, um pouco mais à frente no período, ocorreria a chamada evolução agronômica, que seria um momento em que alguns grupos começaram a explorar o solo marinho, que continha um vasto biofilme de micro-organismos, assim abrindo novas possibilidades de alimentação e gerando um aumento na biodiversidade pela abertura de novos nichos. Então, mais à frente, ao entrar no Cambriano, muitos novos nichos já existiriam, e com essa grande mudança, como o surgimento de predadores, os grupos ediacaranos seriam extintos. Obrigado por me receberem. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, mais uma edição do Fóssil em Foco. E hoje nós vimos como esse período ele foi extremamente importante e crucial para o início da vida complexa na Terra, né? Nós podemos ver que a compreensão desse período, ela permite assim que a gente entenda não apenas o passado da vida, mas também os caminhos que levaram à evolução dos organismos modernos. E assim,
Eu queria agradecer ao Dr. Rafael Rocha pela participação, tá ligado? Muito obrigado mesmo, ajudou demais. E eu também queria agradecer a você que prestou atenção e que ficou até aqui no final do nosso episódio de hoje. Muito obrigado por toda a sua participação e colaboração. E é nóis, tamo junto!